quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus estendeu a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue e mostra o teu corpo ao sacerdote, faz a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém? Senhor, a tua palavra foi lida, minha capacidade é muito pouca para com discurso alcançar todas as vidas, não sou capaz disso. Mas se o Senhor me usar apenas como instrumento nas tuas mãos, a excelência da palavra vem do Senhor. Abençoa a minha vida, a vida de cada pessoa que está no templo, de cada pessoa que me ouve pela internet agora ao vivo. As pessoas que vão assistir esse programa no Pensando Bem serão abençoadas pelo poder da tua palavra. É isso que eu quero que aconteça para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse ao nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Muitas vezes a cabeça da gente fica questionando por que às vezes a gente recebe e por que às vezes a gente não recebe, né? E tem vezes que a gente ora e passa anos orando e muitas vezes a pessoa não recebe a resposta de oração. E isso muitas vezes causa muito problema no psíquico das pessoas. Porque tem coisa que a gente pede e Deus não responde. Tem coisa que a gente pede e Deus não dá. Aí, se a gente for fazer uma autoanálise da vida da gente, a gente vai encontrar respostas. Porque a palavra de Deus te dá resposta para tudo, viu? A Bíblia não deixa ninguém no vácuo. A Bíblia, aliás, não é prazer do Senhor que você fique com dúvida a respeito daquilo que você pode ter e que você não tem. Mas, em 99,9% dos casos, nós não queremos entender a estrutura do poder da palavra. O reino de Deus existe uma estrutura. O mundo espiritual, apesar de ser invisível, ele é muito real, né? As coisas são reais. Apenas nessa dimensão que nós estamos, nós não a enxergamos. Mas existe o céu, onde Deus está sentado, né? Se você quiser linkar o céu com o jardim do Éden, onde Deus saía todas as tardes, diz a palavra de Deus, na virada do dia, né? Ele saía para visitar Adão e Eva. A terra estava lá embaixo, criada, tudo trabalhando, e no Éden ele colocou Adão e Eva. Isso existe ainda. Ficou muito tempo fechado, porque depois que eles foram expulsos de lá, e eles não foram expulsos porque Deus é ruim, eles foram expulsos porque desobedeceram. E a desobediência trouxe um problema ferrado que até hoje nos atinge, né? Até hoje a gente sofre pela desobediência que houve lá. Mas o céu existe, esse lugar existe, e só foi aberto depois que Jesus ressuscitou. Os querubins que fechavam com espadas tiveram que abrir porque o Jesus voltou ao lugar que Deus está. E hoje esse Jesus está lá intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Porque se não for por Jesus, Deus não te ouve. Deus não ouve você, viu? Fica se iludindo aí que você vai fazer um jejum de 160 dias para não comer chocolate, porque você precisa de alguma coisa. Aí você vai fazer um jejum que você não vai tomar refrigerante para Deus te ouvir. Deus não vai te ouvir. Com refrigerante, sem refrigerante, com chocolate, sem chocolate, pesando 200 quilos, pesando 50 quilos. Deus só vai te ouvir se o sangue do Cordeiro estiver sobre a tua vida. É isso que faz Deus nos enxergar. Que eu te levo lá nas epístolas de João, as 3 cartinhas lá do final da Bíblia, lá fala assim que o mundo já está no maligno. O que é o maligno? Trevas. Em um lugar escuro você não enxerga nada. E o mundo está assim perante Deus. Está tudo escuro, está tudo corrompido, né? Está tudo desgraçado. E daqui vai para pior. Fica esperando melhora, viu? Fica esperando Jesus voltar, está próximo ao negócio. Tá? A bola está no pênalti lá, qualquer hora Deus fala para Jesus, pode bater o pênalti. Aí ele vai buscar a igreja. Nós seremos devolvidos para um lugar. Esse lugar existe. Deus está num trono assentado, liberando as bênçãos que Jesus intercede por nós. Primeiro o Espírito Santo pega o teu pedido, as tuas coisas daqui, leva até Jesus e Jesus intercede junto a Deus para poder chegar em nós.
Existe uma estrutura. A coisa não está assim desandada, orações são faladas, fica batendo. Viu? Existe toda uma estrutura. E nós muitas vezes não queremos seguir a estrutura para chegar a Deus. E não se engane, ou se quiser se enganar, é problema seu, mas existe uma coisa profunda. Só vai ser abençoado pelo poder da palavra. É a palavra lida, é a palavra vivida, é a palavra absorvida pelo nosso entendimento, que vai trazer o poder de Deus sobre a tua vida. E fora isso, você vai dar cabeçada. Fora isso, desculpe da gíria, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Você vai virar um religioso. Tem gente que está na igreja há 140 anos. Ainda bem que aqui não tem ninguém tão velho assim. Mas 30 anos na igreja com uma vidinha medíocre. 30 anos de batizado, aquela vida sofrida, tudo desarrumado. E por que Deus não me ouve? Por que Deus não responde? Não vai te responder se você não for pelo procedimento que está na Bíblia. Primeiro, Deus está no lugar dele, ponto. Ele não se move, viu? Fica tranquilo que ele não se move. Deus está lá, no trono de glória dele. Ele está desde a criação do mundo. Ele está sentado. Nós precisamos chegar a Deus. O texto que nós lemos é muito interessante, o procedimento do leproso. O leproso era um cara que a carne dele ia se desfazendo, porque apodrece a carne, né? E quando as pessoas eram diagnosticadas com lepra, elas eram pessoas afastadas do convívio da sociedade. Elas não podiam viver, que eles achavam que contaminava, né? Naquele tempo, eles achavam. Então, o leproso era colocado fora da cidade, fora do convívio da família, fora dos amigos, vivia em um lugar. Algumas referências da Bíblia falam que era um leprosário. Era uma vila que eles moravam lá. E esse cara, ele estava nessa situação. Mas Jesus estava passando. E ele teve a inteligência de, mesmo ser leproso, estar afastado, rejeitado pela sociedade. Ele teve o estalo na cabeça dele, a inteligência dele ativou. Ele falou assim: eu preciso me chegar perto de Jesus. Aí ele foi e se aproximou de Jesus. Muitas vezes nós queremos que Deus nos responda, mas nós não estamos perto de Deus. E para chegar perto de Jesus tem o procedimento, tem o protocolo para se cumprir, né? Tudo que você vai fazer, se você nunca havia visto as coisas dessa forma, comece a ver, tudo tem um protocolo, tudo tem uma história, tudo tem um jeito para fazer. A pessoa, quando ainda é de menor, não vê a hora de fazer 18 anos para poder tirar a habilitação, né? Aí tem um protocolo. Você tem que ir, você tem que se inscrever numa empresa. Essa empresa vai te ensinar a dirigir, depois essa empresa vai te habilitar para você fazer o teste, para depois você ir lá em outro lugar, daí que já é um órgão do Estado, que vai te avaliar se você pode dirigir ou não. Alguns tentam uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. O importante é não desistir, mas tem um protocolo. Passou, você pega a tal habilitação. Aí você pode ter um carro. Aí você pode dirigir um carro certo. Você também pode dirigir um carro sem ser habilitado, se você aprendeu a dirigir. Qual que é o problema? Um dia alguém vai te parar. Se te parar, pega sem a carteira de habilitação, guincha teu carro, põe multa naquele renavan daquele carro e enrola as coisas. Se você não seguir o que Jesus te fala, um dia você vai ter uma blitz. Igual tem blitz aí de trânsito, você já viu? Às vezes eu estou achando que tem pouca blitz até aqui na cidade. Se tiver alguém na Secretaria da Segurança Pública, contrata mais policial, enche a cidade de blitz, que daí vai ter menos marginal na rua, né? Que os caras ficam de olho. Você entra numa rua, tá lá, fechou os cones, aí para, habilitação, documentação, tá tudo em ordem, você entrega, vai de boa. Vai ser assim a volta de Jesus. Pegou, chegou, pum, vamos ser julgados. Para ser julgado, aí vai ter o protocolo. O que precisa para entrar no céu? Precisa ser lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aí vai pegar teu nome. Ô meu filho, está batendo na lista de convidado aqui. Você nem batizado foi? Não fui. Porque eu achei que não precisava. O pastor um dia falou, eu fiquei até bravo com ele lá. Tem gente que fica bravo com a gente na igreja. Tudo na tua cabeça. Eu estou de boa com você também. Aí chega lá, é igual quando você está com o documento atrasado. Pátio. Só que lá em cima não é pátio, é inferno. E o inferno, irmãozinho, é quente. Você acha que está ruim aqui na terra, com 30 graus, 32 graus. Você não sei quando é que vai ser no inferno, mas vai ser triste. Mas por quê? Não seguiu o protocolo.
O leproso tinha tudo para ter a vidinha desgraçada dele, mas ele pôs na cabeça, eu preciso desse Jesus. Ele foi e se aproximou. E se aproximar de Deus, existe um protocolo para você chegar perto dele. Ele aceita você de qualquer jeito, mas ele quer de você uma conversão. A conversão, o que é uma conversão? A conversão é o seguinte, você sabe que no termo de trânsito, conversão é uma mudança de direção, né? Você precisa fazer uma conversão para um retorno, você precisa fazer uma conversão para voltar. A conversão espiritual é o seguinte, Deus quer que você siga os passos de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré foi Deus em forma de homem, foi humilhante para Jesus, mas por mim e por você ele fez isso. Ele veio, leia os evangelhos e veja o que Jesus de Nazaré fez. Faça igual Jesus fez, pronto. Você se converteu ao evangelho. Você seguiu as ordens de Jesus. Vai, se batiza que eu vou te salvar, porque a minha vida eu estou dando pela tua vida, e esse é o preço do resgate. Você vai se aproximar de Deus. Aí quando você se aproximar de Deus, Jesus vai interceder por você. Porque aqui fala isso, que o leproso tendo se aproximado, ele chegou. Para ele se aproximar não foi fácil. Ele venceu o preconceito. Ele venceu a doença dele. Ele venceu o que a sociedade achava que ele não era merecedor. Porque os leprosos iam morrer naquele leprosário. Nem o enterro a família podia fazer, porque eles achavam que contaminava. Quando ele falou, vou me aproximar, ele venceu preconceitos. Ele chegou perto de Jesus, mesmo sabendo que o mundo não queria que ele fosse. E nessa noite, talvez, as pessoas que te cercam estão tentando fazer que você fique leproso ainda, porque leproso é a pessoa que está carregada de pecado no mundo espiritual. Ela não se arrepende do que ela faz. Ela continua leprosa. Se aproximou de Jesus, criou-se o protocolo. Ele fala, pode vir. Porque lá no capítulo 18 do Evangelho de Mateus, ele fala, vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, que eu vou te aliviar. Porque Jesus não cria problemas, Jesus soluciona problemas. E esse leproso venceu. Porque o protocolo dele era a morte. A taxa que ele tinha na casa dele é assim, caso de morte. Não tem mais jeito. Vai para a vilinha e fica na vilinha até você morrer. Se fosse um homem jovem, e aquele tempo, acho que vivia 40 anos, se ele tivesse 15, era 25 anos de sofrimento. Se fosse nos dias de hoje, ele estava ferrado, que ele estava vivendo 74, 75, uns mais teimosos, vai mais para frente ainda. Se a pessoa se ele tivesse 40, vai ter 40 anos sofrendo. Mas ele não quis o sofrimento, ele quis Jesus na vida dele. Então ele venceu os obstáculos, se aproximou de Jesus e principalmente ele adorou a Jesus naquele momento de joelhos. E adorar a Jesus é uma coisa simples, é falar assim, eu não tenho capacidade, eu não sei nem por onde começar, mas eu confio que a tua palavra vai ser a palavra certa para a minha vida. E ele humildemente, aí ele desceu da prepotência, da arrogância, porque tem gente que está ruim e é prepotente, né meu? Pobre é uma desgraça, está peregando, não, é do meu jeito. Aprendi assim, irmãos, você já pensou que você pode ter aprendido errado? Você já estudou o que é sofisma? Uma coisa que você acha que é, mas não é o certo. E puseram isso na tua cabeça e você às vezes está numa briga interna terrível. E Jesus está falando, se não seguir os passos de Jesus de Nazaré, você jamais vai poder seguir o Cristo. Eu sempre gosto de destacar isso, porque para mim o evangelho tem que ser visto com inteligência. Evangelho não é miscelânea, não é ficar falando em língua, dando pulinho que você vai ser abençoado, não. Isso daí é uma alegria da carne. Pode se manifestar um poder do Espírito, pode, não sou contra isso. Mas para mim, a salvação vem pela inteligência, pela palavra. E às vezes você está em uma circunstância que te puseram lá na vilinha de leproso e falou, você vai ter que ficar aí desse jeito. E quantas vezes que nós estamos fazendo isso? Levando uma vida de sofrimento. Porque pede e Jesus não entende. Pede e Jesus não dá. Aí fala, Deus não me ama. Não, Deus te ama. Você está fazendo certo? Você está indo pelo que a Bíblia diz ou você está indo pela cabeça de meia dúzia? Por gentileza, vamos no livro de Colossenses. Por favor, abre aí só para você ler comigo. Eu gosto de falar e mostrar na Bíblia para você não achar que eu estou inventando. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2,8 diz assim,
Todos acharam? Você pode achar no teu smartphone, viu? Aqui nós não temos problema nenhum. Se você traz a Bíblia, o smartphone pode usar, ou a Bíblia tradicional. Colossenses 2,8. Aliás, com esse negócio de Bíblia no smartphone ficou fácil achar a Bíblia, né? Beleza, você vai lá no Insta, toca o dedo. Vocês não é do meu tempo que se converteu, eu tinha que decorar os 66 livros. E na escola bíblica, se você não decorasse, ficava de castigo, 4 dias dentro da igreja, sem comer. Brincadeira, né? Não era grave assim as coisas. Colossenses 2,8. Olha o que Paulo diz. Tende cuidado para que ninguém vos escravize. Colossenses 2,8. Tende cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias, que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Amém? O leproso foi falado para ele: meu irmão, tu tem um problema sério de saúde, que você não pode se misturar com a sociedade, viva aqui. Puseram o leproso lá. O leproso um dia ficou de boa e falou assim: pô, esse tal de Jesus está fazendo um arregaço por aí, eu vou atrás dele. Então, ele não acreditou nas filosofias humanas daquele tempo, porque as pessoas achavam que a lepra era contagiosa, não deixava a pessoa se misturar, e nas tradições que a pessoa tinha que morrer lá. Ele rompeu com isso. Ele rompeu com as tradições humanas. Ele foi até Jesus. Não se iluda. O Espírito Santo não pode fazer nada pela tua vida que você não queira que ele faça. Por isso, a aceitação de Jesus. Por isso que eu não faço apelo quem quer aceitar Jesus. Porque se você voltar 2, 3 vezes a uma igreja evangélica, se você está ouvindo a palavra, você já aceitou ele dentro do teu coração. Você já rompeu. Você já está com ele. Aí você precisa cumprir o restante do protocolo. Por quê? Você não vai deixar as pessoas se enganar nas tradições humanas. E o que Paulo é muito contundente, na falsa religiosidade. E a falsa religiosidade são as coisas que são criadas pela cabeça dos homens. Por quê? Muitos anos atrás foram criadas algumas circunstâncias, onde os homens se reuniram e falavam assim: ah, isso da Bíblia serve, então vamos fazer. Ah, não, mas isso da Bíblia não serve. Então, quando foi criado o primeiro concílio, lá em 300 e alguma coisa, 340, tudo isso foi assim, foram feitas coisas da falsa religiosidade. A Bíblia não diz isso. Por exemplo, a Bíblia não manda batizar criança, mas batizam, tudo bem. Está certo ou está errado? Não sei. Jesus falou: vai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Ponto. É o trabalho da comunidade. Quem crer e for batizado será salvo. Batismo de quem? Aí vem a pergunta: batismo de quem? Batismo de Jesus. Ele se batizou, eu sou cristão, eu sigo ele. Ponto. Saí da falsa religiosidade. Ah, mas... Aí vem aquela palavra que eu abomino, crente, né? Ah, mas o crente tem que fazer isso, viu? O crente tem que seguir Cristo. Aí ele se torna um cristão. Porque se ele for crente, ele vai estar ligado às vãs e enganosas filosofias dos homens. Aí ele vai ficar crente a alguma coisa que alguém inventou para a cabeça dele. Por que tem vários segmentos religiosos que não usam mais a Bíblia? Ah, porque foi a revelação que alguém teve. Viu? Desculpa, meu. Com toda a inteligência que você tem na tua cabeça. O leproso, ele primeiro entendeu que ele precisava de uma transformação. Quantos leprosos? Aí tem uma outra passagem que Jesus cura 10 leprosos, né? É legal aquela. Mas eu quero falar só desse cara hoje. Ele rompeu. Ele estava lá e falou assim: cara, não é isso que eu quero para mim. Não é porque eles falaram que eu vou ficar preso aqui, que eu vou ficar preso aqui. E Satanás está querendo que você fique preso às coisas do mundo, para arregaçar com a tua vida, para te mandar para o inferno. Porque Satanás é igual ao inferno. Jesus Cristo é igual ao céu. O inferno, o céu é você que decide, eu que decido. Se você decidir céu, você tem que chegar perto de Jesus. Se você for para perto de Jesus, você vai o adorar. Adorar a Jesus não é você chegar para Ele e pôr em posições. É você falar assim: eu aceito o que você fez, eu quero a tua transformação na minha vida. Porque um dia você foi o Jesus de Nazaré, mataram você, você ressuscitou e hoje é o Cristo. E sem o caminho do Cristo você não chega a Deus. Se não chegar a Deus, você não tem resposta das orações. Amém? Entendeu? Porque que às vezes fala aí.
Aí tem outro problema. Já vou terminar. Tem outro problema sério. As pessoas, elas ficam nessa de tentarem chegar a Deus sem protocolo, né? Aí começa a inventar as modas, que é hoje o que a gente está vendo por aí. As pessoas inventando filosofias. Filosofia do dinheiro, filosofia do sacrifício, porque Deus vai me abençoar se eu for orar no monte. Irmãos, de boa, quiser ir orar no monte, vai quantas vezes você quiser. Mas eu não tenho base bíblica que lá Deus te ouve melhor do que daqui. Ponto. E desculpe da minha franqueza, não é o teu sacrifício de subir a pé um monte que vai agradar a Deus, porque sacrifício maior fez Jesus Cristo, e o sacrifício dele ninguém vai conseguir fazer de dar a vida por alguém. Então Deus quer que você seja uma bênção onde você está, se você se chegar perto do Senhor Deus, se ajoelhar e falar para Ele, se é da tua vontade, pode me purificar. Jesus apenas estendeu a mão, tocou nele e falou assim: eu quero ser limpo. Irmãos, o leproso foi curado imediatamente. Foi instantâneo, igual miojo. Pôs, 3 minutinhos, pode comer. Assim é a bênção de Deus para a tua vida. Não quer que você fique voltando aqui. Eu vou voltar na igreja para fazer uma campanha de 7. Irmão, 7 sexta-feira é pouco diante do que Jesus fez. Se tem alguém bom aí de matemática, um mês com 4 semanas, 40 semanas, 40. Então, por gentileza, faça uma campanha de 48 sextas-feiras. Vem um ano inteiro servir a Deus, que Deus vai te abençoar. Quanto mais você vir, mais você ora. Quanto mais ora, mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus, Ele tem condições de te abençoar. Amém? Fica preso a 7, 3, 12. Não, venha sempre que você puder. Aliás, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve, você está o adorando. Quando você o adora, a vontade dele é que você seja limpo. Ele pode fazer isso para você instantaneamente. É isso que eu quero que aconteça com você que está na tua casa me assistindo. Quero que você que está assistindo, pensando bem agora, que você fique abençoado nesse momento. É isso que Deus quer para você nesta noite. Pode ser assim? Baixa a tua cabeça um pouquinho só. Faça uma breve meditação. Veja se no mundo espiritual nós não estamos leprosos. Veja se no mundo espiritual a gente não está precisando consertar. Veja se a gente não está precisando chegar perto de Deus. Para chegar em Deus só através de Jesus. Para chegar perto de Jesus, o Cristo. Porque hoje Jesus de Nazaré está fora de questão. Hoje você se rende a Jesus, o Cristo. Jesus de Nazaré, para nós sabermos que teve um homem que veio à terra, um Deus em forma de homem, e não se contaminou com os problemas daqui. Esse foi Jesus de Nazaré, mataram ele. E hoje nós estamos diante do Cristo. E o Cristo é um ser abençoador. Ele deu a vida dele por você. Ele te amou primeiro. Sem pedir nada para você em volta. De volta. Ele apenas te amou. Se você se chegar a Ele nesta noite, e você o adorar, e a adoração é acreditar na palavra dEle. Quantas vezes que nós queremos impor regras para Deus, né? Eu só vou se você fizer. Irmãos, se Deus não é Deus de troca, Ele é Deus de nós o servirmos. Por isso que nós prestamos um culto a Deus. Nós viemos aqui servir a Ele. Pelo poder da palavra, pela palavra, porque Deus vai falar com você pela palavra. Se tiver uma palavra profética, Deus vai levar até o teu coração na ministração da palavra. Esse que é o segredo. E se você assim entender, eu quero declarar na tua vida nessa noite, você pode ter entrado aqui como um leproso, cheio de problemas, cheio de pecados, cheio de desgraça na tua vida. Se você se aproximar dele, se você esquecer a religiosidade, se você esquecer as coisas fúteis desse mundo, Ele vai te abençoar e você vai ser limpo ainda hoje. Essa é a bênção de Deus na tua vida. Por gentileza, fique em pé, eu já vou encerrar o culto. Você quer ser limpo? Quer ser limpo ou não? Às vezes a gente precisa ser limpo de um monte de coisa. Você já pensou que a mágoa pode ser uma lepra? Você já pensou que a raiva no teu coração pode ser uma lepra? São lepras. Você já pensou que a falta de perdão é uma lepra?
Uma lepra, arrebenta com a tua vida. Pensou que o ódio pode ser uma lepra? Aí eu não suporto tal pessoa, se eu ver ela, vai para o inferno. Vai para o inferno. Porque Jesus de Nazaré, penduradinho na cruz, arrebentado, tinha tomado não sei quantas chibatadas, carregado uma cruz mais pesada que ele. Estava com uma coroa de espinho que, segundo as literaturas, causou fratura no crânio dele. Se você não tem ideia, assista aquele Paixão de Cristo lá do Mel Gibson. É uma montagem, é um filme. Ele tenta retratar o que Jesus passou. Foi mais do que aquilo, porque eles não conseguiam retratar. Jesus ficou naquela situação e arrebentado para morrer. Pai, perdoa esse povo aí que eles não sabem nem o que eles estão falando. É esse exemplo que nós temos que ter. E às vezes você carrega um ódio no teu coração há 40 anos. A pessoa lá atrás chutou balde com você, você está com raiva dela até hoje. Cuidado, isso é uma lepra. E os leprosos não podem ficar no contexto da bênção de Deus, são separados. Não vive a abundância da graça. E nessa noite o Senhor quer te limpar. Abra teu coração, usa a tua inteligência. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar para nós, viu? Porque um dia Jesus volta para buscar a igreja, é um sentido coletivo. Mas a qualquer momento a gente morre. Viu? Morte não tem hora marcada não, qualquer dia. É por senha. Não é que a próxima é a tua. Está o número. Não interessa onde você está, o que você está fazendo. Se está rico, se está pobre, se tem dinheiro no banco, se não tem. Tá no Brasil, tá no exterior. Não, se já chegou a tua hora, vai mesmo. E daí, como que tá? Tá preparadinho para ir? Tá com o coração em paz? Tá purificado de todos os pecados, consciência limpa, andando olhando para frente, feliz todo dia? Tá seguindo o caminho de Jesus de Nazaré, para quando partir dessa para outra, você vai pegar o mesmo caminho do Cristo. Você percebeu que a única pessoa que sabe onde Deus está é Jesus o Cristo, que está à direita dele hoje, encontrou o caminho de volta. Se a gente seguir o Jesus de Nazaré, vamos seguir o Cristo, vamos voltar de volta para o Pai, de volta a Deus. Sem ele, velhão, desculpa, não tem atalho, viu? Esse negócio que Deus é brasileiro é uma conversa fiada. Deus não é brasileiro não, porque não vai ter jeito. Tem obediência. E desde o nosso projeto de vida, eu quero que esse ano você ponha uma coisa no teu espírito: obedecer é melhor do que sacrificar.